Olá, coração! O vídeo de hoje é um vídeo de resenha de pincéis, que é a minha outra grande paixão. E eu vou estar fazendo a comparação entre duas marcas bem comentadas aqui no YouTube. E antes de começar a resenha, o batom que eu estou usando hoje é esse aqui da Max Love, dessa embalagem super chiquetê. É na cor 213. Ele tem um cheirinho super gostoso de babalu de uva. Ele é esse aqui, ó. Um cor de telha. Ele é um batom cremoso, porém é um cremoso na medida certa. Bom, as duas marcas de pincéis que eu estarei falando aqui pra vocês hoje é a Love Beauty e da Maria Margarida, em parceria com a Bruna Tavares, do Pausa pra Feminices, que em parceria com a empresa ela acabou desenvolvendo alguns pincéis. Love Beauty, os pincéis são fabricados na China, porém a empresa é brasileira, então passa por um teste de qualidade aí os pincéis. Maria Margarida é uma empresa nacional que fabrica também pincéis profissionais. Esses daqui eu não sei dizer para vocês se são fabricados aqui no Brasil, se é fabricado na China, eu não sei exatamente dizer para vocês. Bom, a embalagem. Os da Love Beauty vem nessa caixinha aqui, com toda a identificação dos pincéis aqui na lateral. É composto por 12 pincéis e vem nessa case aqui super linda. Os da Maria Margarida vem aqui nessa embalagem, nessa case super linda, escrito Pausa para Feminices. Super tchuco que dá pra você levar, então as duas embalagens é linda. E o kit da Pausa para Feminices contém 13 pincéis. Então, os da Pausa para Feminice você consegue estar carregando para viagem, porque a embalagem ela é bem prática. E os da Love Beauty você depois consegue estar fazendo como porta-pincéis. Todos os pincéis da Love vêm assim, muito bem embaladinho. E os da Pausa para Feminices também todos vêm assim muito bem embalados. Então, ok. Os pincéis da Love, eles têm um formato maior do que os da Pausa para Feminices. Então, esses são mais robustos do que os da BBF, porém a qualidade dos dois é incrível, tá? Tanto os da Love Beauty como os da BBF soltaram cerdas, mas o que mais soltou foi o da BBF. Então, ó, aqui dá pra ver certinho que tem uma diferença aí de tamanho, ó. Tá? Mas isso não diminui a qualidade entre os pincéis. Os pincéis da Love, eles vêm escrito, discriminado aqui no cabo, a numeração, né, o nome e para que serve o pincel, tá? Aqui tá marcado, ó, o pincel de base, ele tem um acabamento muito bonito. Os da BBF, eles também têm o cabo timbrado. Aqui tá marcado Pausa para Feminices e o cabo é lindo, é esse verde água cheio de bolinha que me encantou muito. E aqui do outro lado vem escrito Maria Margarida, a numeração, para que serve o pincel e o mais legal de tudo que vem marcado também, que tipo de cerdas que tem o pincel. Então eu achei muito bacana em relação às duas empresas colocarem no pincel para que serve. E o da BBF eu gostei mais ainda porque vem explicando que tipo de cerda que é. Então você consegue aí, para quem não tem conhecimento, identificar quais são os pincéis de cerda natural e quais são os de cerda sintética. Porém, o da Love não vem escrito qual é o tipo de cerda, mas vem com um folhetinho explicando para que serve cada pincel. E embaixo vem marcando quais são os tipos de cerda de cada pincel. Então, isso é uma preocupação das duas empresas, o que foi bem bacana. O pincel de base da Love, que é o Kabuki de topo reto, ele tem as cerdas polidas e ele é super macio. O da BBF também
tem as cerdas polidas e também é super macio. Os dois têm cerdas sintéticas, tá? O da Love tem um pouquinho mais de cerdas. Eu acho que o da Love, se ele fosse um pouquinho mais curtinho, eu gosto que o pincel é mais firme. Tá vendo, ó? Gosto do pincel mais firme. Mas isso não interfere em nada o resultado da maquiagem. Os dois são bem parecidos. Falando de pincel de pó, esse aqui da Love, ó, ele é super macio e ele tem bastante cerdas do jeito que eu gosto. O da BBF, ele tem um pouco menos de cerdas do que o da Love. Isso é normal, tá, coração? Devido ao tamanho dos pincéis, acaba que alguns da Love têm um pouco mais de cerdas, é comum. E também é super macio. Então, o da Love é bem mais cheião, assim, do jeito que eu gosto. Os dois são de cerdas naturais. O próximo é um pincel de blush. Eu não tenho nenhum pincel assim, com esse formatinho meio chanfrado. O da Love é super macio, bem macio. E o da BBF também é super macio, porém, ó, vocês viram que soltou aí um pelinho, né, ó. Também é super macio, só que é branquinho. Eu achei que eles dois têm praticamente a mesma quantidade aí de cerdas, então achei eles bem parecidos e os dois são de cerdas naturais. O próximo é esse aqui, que é o Dual Fiber, que é o pincel de... Geralmente tem gente que gosta de aplicar base com ele, eu não gosto, porque ele dá um resultado mais natural, ele não deixa uma alta cobertura, por exemplo, de uma base, fica mais sutil. Ele tem dois tipos de cerdas, tanto sintéticas como naturais. Ele é super, super macio. Particularmente é um tipo de pincel assim que eu não uso. Confesso pra vocês que eu vou estar tentando me adaptar a esse tipo de pincel, que aqui tá escrito que serve também pra pó. Então eu já vi gente que gosta de usar pra fazer aplicação de pó, porque não deixa a pele muito carregada. Tem gente que gosta de usar pra aplicar produtos em creme, tipo blush, porque fica mais sutil. Ó, ele é bem grandão. Então eu vou tentar me adaptar a esse tipo de pincel e depois conto pra vocês. O da BBF, ai, olha que tipo, é bem menorzinho em relação, muito menor em relação ao da Love. Ó. Também é composto por dois tipos de cerdas, naturais e sintética. E esse aqui é para fazer a aplicação de iluminador. Ou se você também quiser fazer a aplicação de um blush cremoso. Eu acho que o tamanho desse aqui vai ser mais fácil estar usando, né, fazendo a utilização, do que esse que é bem grandão. Então, acho que esse eu vou deixar para fazer a aplicação de iluminador e esse aqui para fazer a aplicação de pó. Então, os dois são bem diferentes. Próximo de pele é um pincel de corretivo. O da BBF, ele tem essa ponta aqui, ó, ele é pontudinho e é super macio. Ele é de cerda sintética. E eu não tenho nenhum pincel na minha coleção que tenha essa pontinha aqui, que seja parecido com esse. O da Love é bem diferente, ele tem a ponta mais arredondada, também é super macio e também é de cerdas sintéticas. Ó, eles são bem diferentes, o que é bem bacana. Esse aqui eu acho bem legal para fazer a aplicação do corretivo. Agora, esse aqui dá até para você usar para esfumar, que é o tipo de pincel que eu gosto para marcar o côncavo. Ó. Então, os dois são bem diferentes. Então, é isso, coração. Esses foram os pincéis de face. Agora, eu vou mostrar para vocês os pincéis de olhos. Coração, então, agora a gente vai para pincéis de olhos.
Da Love, esse aqui é um pincel de sombras de cerdas naturais, ele é super macio. O da Pausa para Feminices também tem cerdas naturais, também é bem cheinho e é bem macio em relação ao da Love, ele acaba sendo mais macio. Ó, então os dois são bem parecidos e são de cerdas naturais. Próximo da Love, também de sombra, ele é assim, ele tem esse corte meio chanfradinho e ele é super macio. Também é de cerdas naturais. E você pode tá aplicando a sua sombra ou fazendo aquele cantinho aqui já puxando um esfumadinho. Então eu gostei bastante. E o da Pausa para Feminices, ele é assim. Ele é um pincel, aqui tá escrito que é de esfumar, tá? Mas você pode também aplicar sombra com ele é super macio. Então, os dois têm a proposta bem diferente, também é de cerdas naturais. Então, é bem legal que os dois é diferente. Porém, eu achei que esse aqui, ele lembra muito o E25 da Sigma, esse aqui é o E25. Lembra, tá? A mesma proposta de ser um pincel de esfumar, mais arredondadinho, assim, meio chatinho. Então, esse aqui é o E25, tem diferença, tá vendo? Mas eu acho que lembra bastante. O próximo de sombras da Love, ele é assim, de cerda sintética. Ele é bem denso. Olha, tá soltando poeira. Ele é bem denso, bem durinho. Eu achei muito grande para fazer a aplicação de sombra, mas é um pincel com duas funções. Você pode tanto aplicar sombra com ele, como usar para estar aplicando corretivo. Então, eu acho legal tá deixando esse para corretivo e esse que se diz ser de corretivo, deixar para sombra. Então, você tem dois pincéis no kit da Love, que você pode usar de duas formas aí diferentes, o que é bem bacana. Aí, no kit da BBF, a gente tem outro pincel de sombra, de cerdas naturais, que é esse aqui. Ele é diferente do outro, ó, bem diferente, tá? Ele é menorzinho e ele é menos cheinho do que o primeiro que eu mostrei pra vocês, ó. Ele tem menos cerdas. É um tipo de pincel que a gente usa bastante, né, pra aplicar sombra. Então, eu gostei muito. Então, é bem diferente em relação ao da Love. São duas propostas bem diferentes, o que é bem bacana. O próximo é o famoso pincel lápis. O da Love é assim. Foi o que não me agradou muito do kit, foi esse. Eu achei que ele dá meio que uma pinicadinha. Ó. Ele é bem firme, mas não é tão duro assim. Eu achei que a pontinha dá uma pinicadinha. Ele serve para você fazer aquele cut crease, ou dar uma marcadinha no côncavo, ou vir aqui e dar uma esfumadinha de sombra aqui na região aqui embaixo. E é de cerdas naturais. E o da BBF, ele é bem menorzinho. Também, né, o famoso pincel lápis. É bem mais macio do que o da Love. Ó. Então, eles são bem diferentes. Então, tem um pouco maior e um pouco menor. Mas, eu tenho um pincel lápis aí, que é o famosinho, que é o da Sigma. E a proposta, assim, é bem diferente. Eu não conheço nenhuma marca que se aproxime tanto quanto o da Sigma. Se vocês souberem, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Então, esse aqui é o famosinho da Sigma. Ele tá sujinho, que eu usei ele agora há pouco. Tá vendo? Ele tem a pontinha bem fininha aqui, ó. Ele realmente parece uma pontinha de um lápis. Tá vendo? Ó, ele é bem macio. Então, a proposta dos três é bem diferente, apesar de ser um pincel lápis. Então, é bem diferente. O próximo é um pincel de delinear. Ó. Esse aqui é o da Love. Tem as cerdas sintéticas.
E esse aqui é o do Pausa para Feminices, também tem a cerda sintética, os dois são bem macios. E eu achei a quantidade de cerdas iguais, assim, eles são bem parecidos. Eu gostei bastante desse pincel aqui. E olha a diferença de tamanho dos dois. Bem diferente, né? Dá uns 2 dedos aí. O próximo é o famoso rabo de cavalo, que serve pra gente estar fazendo aquele esfumado, esfumando bem o côncavo, conseguindo um ar mais, como que eu vou dizer, mais leve aí da maquiagem, você consegue estar fazendo com esse tipo de pincel. Aqui ele tá marcado como sombra, ó, ele é bem grandão, é um tipo de pincel que eu uso muito, assim, que eu sou apaixonada. Então ele esse aqui é o da Love. E o do Pausa para Feminices, ele é assim, os dois são bem parecidos, são bem cheinho e super macios, ó. Tá vendo? Eu ainda acho que o da Love, acho que o da Love parece que ele é um pouco mais compridinho. Não, os dois são do mesmo tamanho, tá? Ó, os dois são super macios, é o tipo de pincel que eu uso bastante. E eu tenho pra fazer a comparação com o famoso da Sigma, que é o E40, que é esse aqui que eu amo, que eu uso muito esse pincel. E ó, em comparação com o da Love, é bem diferente, tá? Ele é bem mais cheio, é super, super macio e tem mais cerdas, mas é a mesma proposta. E em comparação com o da Pausa, também é a mesma coisa, tá? Ó. Mas também é a mesma proposta, é um tipo de pincel, se você não tem um pincel rabo de cavalo, que vale muito a pena, porque dá um efeito bem bacana aí no seu esfumado. São de cerdas naturais, tá? Os dois. Agora a gente vai para um pincel bem diferente que tem no kit da Love, que é esse aqui de cerdas sintéticas, que é para delinear, para fazer a aplicação do batom, ó. Ele é assim. E no da BBF é diferente, é um pincel de esfumar. Olha que lindo esse pincel. Eu nunca vi nenhuma marca que tenha algum pincel parecido com esse. Ele é bem pequenininho, ele é miniatura, ó. Que diferença desse pra esse. É aquele pincel ideal pra você fazer aquele esfumadinho bem aqui no cantinho, ó, pra puxar aqui pro côncavo. Perfeito. Só a Bruna Tavares pra ter, assim, uma ideia tão bacana em desenvolver um pincel tão incrível assim. Não tenho nada parecido na minha coleção com esse tipo de pincel. Desculpa, meninas. Da Love acabou. Então a gente tem mais um da Pausa, que é esse aqui, que é um pincel de cerdas naturais, de contorno. Que incrível esse pincel, eu também não tenho nada parecido na minha coleção de pincéis. Ele foi desenvolvido no tamanho muito bacana, perfeito, ó, pra você fazer o contorno e aplicar, né, e já esfumar você consegue, ó. Ele tem um tamanho ideal, é de cerdas naturais, lindo, tamanho assim incrível, perfeito a Bruna também ter feito esse pincel. Então é isso, coração. Essas foram as diferenças entre os pincéis da Love e o da Pausa para Feminice. Kelly, qual dos dois pincéis você achou melhor? Coração, o da Love. Os dois têm qualidade profissional. O da Love, ele foi criado e desenvolvido de acordo com os pincéis que são necessários para você fazer uma maquiagem. Ele segue um certo padrão em comparação a outras empresas. Então, a maioria das empresas, elas lançam seus kits profissionais com o mesmo tipo de pincel, que são os pincéis básicos, tá? O que vai variar de uma marca para outra é a qualidade das cerdas e a qualidade dos pincéis. Os pincéis da Pausa para Feminices, eles também seguem uma qualidade profissional, porém são pincéis desenvolvidos para atingir as necessidades de você fazer um esfumado perfeito.
A Bruna, ela teve uma sacada muito bacana, porque ela desenvolveu pincéis que ela viu que ela sentia necessidade quando ela estava fazendo a maquiagem, que geralmente não vem em kits profissionais, tá? Então ela desenvolveu pincéis específicos, o que é muito, mas muito legal. Eu tenho os pincéis da Lu Ferraz, que também foram desenvolvidos por elas, que também tem essa pegada aí como os da Bruna. São pincéis bem diferentes, porém que cumprem a necessidade da gente que faz maquiagem. Porque o que acontece? As empresas, elas se preocupam em lançar os pincéis comuns, que você consegue sim fazer uma maquiagem legal, que com o tempo, conforme você vai fazendo a sua maquiagem, vai usando os pincéis, você vai sentindo a necessidade de ter outros pincéis. Então você acaba aderindo a pincéis avulso. Então eu achei muito legal essa sacada da Bruna. Kelly, qual dos dois kits? O da Love eu indico para você que quer fazer um curso de maquiagem ou que você trabalha fazendo como maquiadora, porque você vai estar tendo que lavar o seu pincel o tempo todo, higienizando. Então eu acho que o da Love é mais indicado. O da Pausa para Feminista também é um pincel profissional que você pode estar usando para fazer maquiagem de outras pessoas. Porém, é um kit de edição limitada, ela lançou esses pincéis, acho que há uns 6 meses atrás, e assim, rapidamente se esgotou, de tantas pessoas continuar pedindo, eles acabaram relançando os pincéis. Então eu não sei se vai continuar aí, ou se vai continuar sendo uma edição limitada que daqui a pouco não vai ter mais. Então dá dó, coração, é um pincel tão tchuco, tão fofo. Eu acho legal para você fazer de uso próprio seu. Você não vai ter a necessidade de ficar, cada usada, ter que ficar lavando, higienizando, como é quando você usa profissionalmente. Então eu acho mais legal você usar em você mesmo. Então é um kit perfeito. Eu tô super satisfeita com os dois kits, eu achei assim incrível a qualidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo porque eu queria muito esclarecer a dúvida de vocês em relação aos pincéis. Embora eu vou gravar vídeo aí de uma que fala colocando eles em prática. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça que mais informações dos pincéis estará lá no post no blog. Se você já faz parte aqui da família, um grande beijo. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão, de clicar no sininho e de me acompanhar lá no Insta, coração, sempre tem lançamento babado por lá. Se você já testou esses pincéis, conta a sua opinião em relação a eles pra mim. E se você ainda não tem, conta pra mim aí qual foi o que te chamou mais atenção. Um grande beijo, até a próxima.